Bom dia, meu amado, bom dia, minha amada, que Deus te abençoe, vai viver o melhor dia da tua vida hoje, amém? Hoje eu quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que tem te separado de Deus? Isaías 59, versículo 2, vai trazer uma resposta para nós, e fala assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O nosso pecado está fazendo com que Deus não nos escute. O rosto de Deus está escondido diante dos nossos pecados. Meu amado, quando o pecado entrou no mundo, ele fez essa separação entre nós e Deus, porque Deus não habita no pecado. Olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, versículo 9. Ali no finalzinho do versículo 9, Deus faz uma pergunta para Adão. E a pergunta é a seguinte: onde está você? Essa pergunta é assim: Deus sabia aonde ele estava, mas ele queria que Adão o respondesse com clareza. Ele queria que Adão viesse da forma que ele estava, mas a resposta de Adão foi hilária, porque Adão responde da seguinte forma no versículo 10: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gente, Adão foi criado por Deus. Deus o conhecia totalmente, ele foi moldado no barro, ele foi ali, o fôlego de Deus estava dentro de Adão e agora Adão está com vergonha do seu Criador. O que é isso? Isso é o pecado. E não para por aí. O pecado é algo muito ruim, porque uma coisa atrai a outra. Além dele ficar com vergonha de Deus, agora ele culpa Deus por algo que eles fizeram. Ele chega ali no versículo 12 e fala: o homem responde: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore. Deus pergunta para ele, ele fala: mas aqui, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste que fez eu pecar. Então ele está culpando Deus de algo que eles fizeram. Porque se ele estivesse perto da sua mulher, se ele estivesse tomando conta da sua mulher, protegendo a sua mulher, a serpente não teria chegado perto dela. E aí os dois pecaram. Mas olha que interessante. Deus é maravilhoso. Deus é grande, Deus é poderoso. E Deus envia o seu próprio filho como o segundo homem para trazer algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Porque se não é Jesus, hoje nós não teríamos a vida eterna. E a palavra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna está em Jesus Cristo. A vida eterna é Jesus que nos dá. O pecado que entrou traz a morte. Mas quando a gente acredita, quando a gente crê que Jesus Cristo pode transformar, pode trazer algo diferente sobre a nossa vida, o pecado não tem mais condição de atuar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos que buscar
todos os dias entendimento da parte de Cristo, para que esse pecado não venha nos dominar. Adão e Eva tinham conhecimento de tudo que era bom, mas ainda assim, por se deixar enganar, eles perderam tudo aquilo. Procuraram sentir prazer mais no pecado do que naquilo que Deus dava para eles. Amados, procure estar na presença de Deus. É Ele que vai te dar vida eterna. Procure entender que é Jesus Cristo que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Amém? Que Deus te abençoe.